Olá, caros alunos, estamos de volta para até encerrarmos esse bloco, esse módulo, né? Vamos melhor assim, de relações humanas. E agora nós vamos falar de relação garçom e cliente. Eu gosto muito de falar sobre isso porque eu tenho uma alegria muito grande quando garçom no atendimento. Gosto muito de fazer o atendimento, essa coisa de interagir com o cliente é muito produtiva, muito positiva para a profissão. Tá? Então aqui nós vemos nessa imagem, e o que eu quero que vocês percebam na imagem, observem bem as pessoas como ficam atentas ao garçom quando ele fala. Percebem? Olha os rostos, olha a expectativa, olha que eles prestam atenção em todos os detalhes. Os olhares, eles são muito atentos. Fique questão dessa foto, dessa imagem, porque ela é marcante. Eu no início da minha carreira, eu tinha um amigo que trabalhava comigo e ele me dizia assim, é um maître. Aliás, eu até menciono ele, o Márcio Lopes, que hoje é chefe de cozinha, me ensinou bastante coisa. Ele, quando se reunia e ia nos orientar para o início de um trabalho, ele nos dizia que tínhamos que olhar o salão como nós estivéssemos fazendo uma apresentação. Nós tínhamos que nos apresentar aos clientes. Imaginar que o salão era o nosso palco e os clientes, os espectadores, aqueles que esperavam nós darmos o show. E ele estava, mas aquilo eu achava muito legal e realmente a gente trabalhando, vai observando, realmente é isso que acontece. Todos observam você. O garçom ele é muito observado, o maître, o gente, todos aquela brigada que faz parte do atendimento são muito observados, ok? Então, aqui a comunicação. Como primeiro porta-voz do seu estabelecimento, é fundamental que o seu garçom seja capaz de se fazer entendido. Se comunicar com clareza e sem erros de português é essencial. Tá? Então a comunicação é isso. Você, quando vai falar com um cliente, procure se policiar na questão de gírias. Gírias é uma coisa que está muito hoje no nosso vocabulário. Mas você se comunicar com uma pessoa com um pouco mais de idade, ou que mesmo que seja da sua idade, você jovem, entendeu? É muito importante você evitar as gírias, tá? Se fazer entender com clareza. Mas erros de português, eu não sei falar muito, eu sou meio tímido e tal. Isso daí você vai desembaraçando. Essa mesma pessoa, esse maître que nos orientava, tal, ele não tinha muita habilidade na questão. Tinha alguns erros de português, mas ele tinha a habilidade da simpatia, então aquilo se sobressaía e ele foi buscando atualização e tudo mais para consertar esse erro dele. Entendeu? Então, tenta se superar. Não sei escrever direito, não sei falar. Gente, qualificação é o segredo. Tá? Procure ler livros, procure ler um pouco mais, se não for livros, revistas, artigos de jornais, use o seu celular nas horas de folga, busque textos que vão enriquecer seu vocabulário. Não entender uma palavra, busque o significado daquela palavra.
entendeu? Não deixa as coisas simplesmente ir passando e passando, ok? E se comunicar com clareza, você vai ter que, às vezes, mencionar um prato, como que é feita a cocção, como ele é preparado. Então isso é importante. Você está investindo em você, tá bom? Fica a dica. A apresentação, ela é muito importante. A imagem do seu funcionário, aqui a gente, na teoria, nós estamos direcionando a um proprietário de restaurante, né? Serve, logicamente, para você, aluno. A imagem do seu funcionário também conta muito, tá? Aqui você vai ver cabelos bem presos das meninas, das moças, rapaz, cabelo cortado, apresentação impecável, tá? Nenhum cliente gostaria de ser atendido por garçom mal arrumado, com as unhas grandes e sujas e barba por fazer. Não estamos falando aqui de beleza, mas sim de cuidados básicos de higiene. Foi o que nós vimos em aulas anteriores, tá? A questão é que você está super bem apresentável, tá? Então, roupas sempre limpas, tá? Bem arrumado. Beleza, isso não conta, tá? O que conta sim é a higiene, e isso tem que ser impecável. Roupa amarrotada, unha grande, suja. Gente, tome cuidado, não adianta você ter um MBA de gerenciamento, seja lá o que for. Se você não tiver a sua higiene pessoal impecável, não vale de nada, tá? Aliás, nesse ponto, você se coloque no lugar do cliente, tá? Se vocês, depois desse curso, vocês trabalhando em restaurantes, vocês vão, de uma certa maneira, ficar meio crítico, mas você vai respeitar, porque é um profissional da mesma área que você vai acabar se colocando no lugar dele, mas você vai ficar crítico no sentido, quando você vê essas coisas erradas, tá? Você pode nem falar, não estou trabalhando, não quero nessa, deixa ele fazer do jeito, tudo bem, mas procure observar quando o atendimento é ruim, quando você vê que a pessoa não tem nenhum tipo de princípio dentro de tudo que você está aprendendo aqui para atender. Observe isso e faça diferente, tá? Isso vai acontecer automaticamente, tá? Então a apresentação, ela é muito importante. Digo, essencial. Simpatia. Aqui nessa imagem você está vendo, vou até aumentar. Quero que vocês vejam o rosto dessa moça. Ver se eu ponho ela aqui. Isso. Depois a gente volta lá. Está aqui uma pessoa simpática. Só que não tem aquela coisa do sorriso espontâneo como o rapaz. Como essa outra moça aqui. Você me entende? A questão da simpatia está em você ter alegria e você gostar do que faz, além do respeito ao próximo, além do que eu chamo relações humanas. A relação humana, gente, é respeito ao próximo. É você respeitar aquele próximo, aceitar a sua diferença e ser feliz no que você faz, tá? Então eu quis colocar essa imagem para você ver que às vezes a pessoa ela não é aquela simpatia toda, entendeu? Ela não consegue ser ela é uma simpatia, ela não consegue ser simpática, ela não consegue forçar aquilo, e não pode ser forçado, só tem que ser espontâneo. E você pode, é um treinamento que você vai fazer com você mesmo, tá? Então procure sempre o sorriso, aquele sorriso discreto, sem forçar nada, aquele sorriso onde você acolhe o seu cliente.
que ele sinta que você tem a satisfação em atendê-lo. Isso é muito bom, porque você deixa ele à vontade. O cliente busca isso, ele não busca só apenas uma ótima comida, porque ele sabe que a ótima comida é uma obrigação, tá? O bom atendimento do atendente é o algo a mais. Por mais que seja uma obrigação, mas é um algo a mais. Quando o cliente vê isso, ele se sente muito mais confortável, tá? Então, simpatia. Uma coisa muito comum é chegar em um restaurante e dar de cara com um garçom mal-humorado. Isso deveria ser proibido em qualquer estabelecimento. O mínimo que um garçom deve fazer é receber o cliente com um sorriso no rosto e manter a cordialidade durante o atendimento. O que acontece? Esses conceitos eu peguei de uma reportagem na internet onde se dizia os clientes davam a sua opinião sobre o atendimento em restaurante no geral, mas mais focado no estado de São Paulo. Tá? E nós deparamos com isso, tá? que é, que é uma coisa muito comum. É muito comum. Que pena, né? Chegarem no restaurante e dar de cara com um garçom mal-humorado. E se você prestar atenção, você vai para isso. Porque a pessoa, às vezes, não está sendo remunerada de acordo, a pessoa não gosta do que faz. Vários pontos. Problema pessoal, vários fatores que fazem com que a pessoa fique dessa maneira. E eu aviso a vocês, se você sentir que você está dessa maneira, por causa de um salário, por causa de um problema pessoal, que você vê que isso afeta a sua vida, esse ramo não é para você. Tá? Você vai ficar por algum tempo, mas você não vai virar profissional. O curso nós fazemos, que eu faço, que eu ministro, eu quero ver vocês profissionais. Eu quero que gostem do que estão fazendo. E se você não gosta, não vai adiantar muito. Porque tudo que eu vou falar para você, você não vai absorver. Mas se você quer ser um profissional, você vai absorver tudo. Tá? Então, cordialidade, sorriso, gente, é o diferencial. Hoje, existem milhões de restaurantes, milhões de hotéis, pastelaria, pizzaria, bares, petiscaria, o que todos eles fornecem alimentos. Você tem uma variedade para escolher. Eu quero comer uma pizza, eu quero um churrasco, eu quero uma massa e assim por diante. Aí o mercado se pergunta, e eu falo isso para vocês que eu conheço empreendedores, eles dizem, mas nossa, eu tenho uma pizzaria aqui, tem uma outra na esquina, mas qual vai ser o meu diferencial? O que eu posso fazer de diferencial? E eu já respondo para eles, é no atendimento. É como você cuida do teu cliente. Desculpa, eu vou tomando um pouquinho de água para molhar as palavras, como se dizem, né? Então, gente, é isso. Vocês têm que... o atendimento faz muita diferença. E poucas pessoas, sabe, poucos empreendedores, são pessoas, poucos empreendedores se atentam a isso. E aí eles não sabem, não entendem por que tal lugar está melhor do que aqui e tal. Lógico, qualidade do produto, mas o atendimento, ele é primordial, tá? Muito bem. Dando continuidade, aqui nós temos, olha o olhar dessa cliente para a atendente, tá? Ela já foi atendida com uma simpatia, uma cordialidade, ela está com cardápio e com certeza a pessoa que está atendendo está deixando ela satisfeita nas informações, né? Porque a pessoa está, pela expressão de rosto, a gente percebe que a pessoa está satisfeita com as informações que está obtendo.
E aí nós falamos da educação. A educação ela abre portas, gente. Ela abre portas. Ela é uma grande chave para você chegar a muitos lugares, tá? Um obrigado, por favor, ou boa noite, como a gente tem dito anteriormente, são importantes em diversos momentos do cotidiano. Em um restaurante, então, eles passam a ser obrigatórios. Tenha em mente que nenhum cliente gosta de ser atendido com indiferença. Quando a gente fala em indiferença, é você fazer aquele básico de pegar o pedido, servir o cliente e dar as costas. É muito importante, ao chegar, você acolher seu cliente com boa tarde, com um bom dia, seja muito bem-vindo. O meu nome é Luiz, eu sou o garçom que vou atendê-los. Fique à disposição para perguntar, estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Desculpa, um pouquinho mais de água aqui, a garganta está um pouquinho ruim hoje. Então, é o que eu digo para vocês, como eu estava dizendo, eu sou o garçom, estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Você se coloca para servir aquela pessoa, é a função do garçom, tá? Quando você é indiferente, você só tira o pedido. Muitas vezes não fala nem obrigado. Depois que você atende um cliente, para você finalizar com chave de ouro o seu atendimento, sempre pergunte ao cliente: está tudo bem, senhor ou senhora? Gostaria de dar alguma sugestão? Está tudo ok? Você pode ser que você tenha alguma reclamação, pode ser que você seja muito, muito elogiado, tal, mas sempre faça essa pergunta. O cliente se sente à vontade. E no caso de reclamação, você sempre diga: olha, o senhor terá um retorno de uma próxima vez sobre o que o senhor está reclamando, porque eu vou levar à gerência o que houve com o senhor. Gente, fechou. Você fechou um atendimento maravilhoso, tá? Você fez a sua parte. Mesmo que a comida não tenha sido de agrado, mesmo que tenha acontecido algum transtorno, o cliente vai, com certeza, falar: olha, não estava bom isso, mas o atendimento do garçom, a atenção dele, e isso que eu quero para vocês, tá? Isso que eu quero para vocês. Passar esse caminho, mostrar para vocês esse caminho das pedras, onde vocês vão conseguir ser o diferencial como profissional, tá? Vamos lá, paciência. Nós somos um país que, pelas pesquisas, daqui uns 10, 20 anos, nós vamos ser um dos países com mais idosos no mundo. O Brasil. Muitos idosos. A tendência não é só no Brasil, mas mundial, tá? Então, paciência é uma virtude muito louvável ao garçom. Você vai pegar pessoas de idade que às vezes não consegue ler um cardápio, não consegue, tem algum problema na audição. Mil situações vocês vão pegar, não só com idosos, como outras pessoas, mas principalmente com idosos. E a paciência é uma virtude, principalmente no nosso ramo. Nem todos os clientes chegam a um restaurante já sabendo o que irão pedir para comer. Muitas pessoas gastam preciosos minutos para lerem todas as opções do cardápio. Cabe ao garçom esperar pacientemente pela decisão do cliente e não demonstrar inquietude em nenhum momento. Você tem que estar à disposição. Aí você vai me perguntar: mas nossa, está demorando muito. Como que eu faço essa história? Eu fico na mesa ali esperando até fazer o pedido ou não? Muito bem, você entregou o cardápio para o cliente.
Senhores, fiquem à vontade, eu já volto para tirar o pedido. Você vai dar uma volta no salão, tá? E você pode ficar distante, de olho na mesa, tá? A partir do momento que você começa ver as pessoas já conversando, com gestos, com algumas coisas entre eles, você vai perceber que eles já escolheram. A não ser que seja um buffet, tá? Você espera esse tempo, volta à mesa. Volta à mesa, pois não, os senhores já escolheram? São coisas assim, desse tipo, tá? Que mostra paciência. Ah, não escolhemos ainda, eles estamos escolhendo. Os senhores fiquem à vontade, eu volto aqui, podem me chamar a qualquer momento. Acabou, se retire e fique sempre de olho na mesa. Isso é normal. Se você ficar parado ali na mesa, dá aquela impressão que você quer coisa rápida e as pessoas se atrapalham, as pessoas ficam, tá? Então, procure dar aquela entrada e falar das especialidades da casa. Muitas vezes, principalmente em à la carte, tá? O próprio chefe de cozinha pode chegar para você, olha, hoje nós vamos vender filé mignon com molho madeira. Então, senhores, entregou o cardápio, senhores, o cardápio está aqui, nós temos várias opções, mas os senhores, nós temos uma sugestão do chefe, que é um filé mignon com molho madeira acompanhando batatas e arroz branco. Mas fiquem à vontade, tá? Todas as nossas opções são muito bem recomendadas. Com licença. É, sim, é simples no falar. Sim. O fazer, ele é mais simples ainda, porque isso é espontâneo. A partir do momento que você pegar esse linguajar, é espontâneo, as palavras vão fluir, certo? Então, paciência, tá? A gente vai perguntar coisas óbvias que, sabe, muitas vezes a pergunta não cabe, mas tenha paciência, responda. Responda. Como água com gás vem com gás? Às vezes você pode ter isso, tá? Sim, senhor, era gasificada. Entendeu? É bem simples assim, tá? Atenção. Garçons geralmente têm que atender mais de uma mesa ao mesmo tempo e ainda dar atenção e demonstrar simpatia para todos. Nesse processo é fundamental ter foco para não cometer atrapalhadas, como trocar os pedidos dos clientes ou esquecer de levá-los até a cozinha. A função de garçom ela é estressante, tá? Principalmente se você trabalhar num lugar que o movimento ele é muito grande. Aqui você vê que você tem uma cliente, ela está levantando a mão, mas o garçom está na frente dela. Olha a cara que o garçom fez. Assim, tipo, só não está vendo que eu estou aqui? Não está vendo que eu estou aqui? Isso acontece muito, viu, gente? Acontece muito. E não é com essa cara que você vai inibir que ela levante a mão. Com essa cara, de repente, ela vai falar assim, olha, não gostei do jeito que fui tratada. Sendo que você já estava ali atento todo momento. Então, não se não, não se coloquem arredios a esse tipo de situação, porque isso acontece mais do que vocês pensam, tá bom? Então, com muito movimento, eu falo para todos os garçons, e eu sempre fui assim, sempre tenha um rascunho em mãos, sempre tenha um bloquinho de rascunho. Mesmo você tendo hoje, se usa muito a comanda eletrônica para os pedidos e tudo mais. Mas não deixe de ter o seu bloquinho de anotação, porque numa correria, muitas vezes o programa não está funcionando no momento, alguma coisa, você tem o seu bloco de anotação e ali você pode pôr mais detalhes,
ou passar para a cozinha, ou falar para a cozinha, tá? É uma maneira de você se organizar e não trocar pedidos. Procure sempre, mesmo você estando num local onde você tem responsabilidade de uma praça. O que é a praça? Geralmente é escalado para você cuidar de 5, 6 mesas. Então naquelas mesas geralmente deve ter tem a numeração. Quando não tiver, você mesmo organize mentalmente essa numeração. Tá? Coisas, toques para você não se atrapalhar. Tá? Como a gente está dizendo, trocar pedidos, esquecer de levar a cozinha. Procure ficar muito atento. Foco. Garçom é uma profissão que precisa ter foco, paciência. São virtudes essenciais para essa função. Ok? Então, procure sempre estar muito atento a isso, tá? E o rosto, o nosso rosto, a nossa expressão facial, ela fala muito, tá? Ela diz se a gente está feliz, se a gente não gostou, até se está irritado com uma pessoa. Então procure não fazer muitos gestos com o rosto, bocas, caras, tá? É um toque para você. Seja sempre sereno, tá? Sempre sereno. Fica a dica também, tá? 7 pecados no atendimento, tá? Apatia, demora, tratamento frio, insensibilidade, desinformação, desrespeito e ignorância. A apatia é como a indiferença. Você está fora, não é uma pessoa apática, uma pessoa que não é indiferente àquilo que ela está fazendo, ela é quase sem vontade. É isso, tá? Procure se policiar quanto a isso. A demora, muitas vezes demora a cozinha, ou você demora para se pedir uma bebida, mas a culpa é do bar. Procure não nunca colocar o cliente que a sua cozinha está demorando ou o seu bar está demorando. Tá? Não procure colocando desculpas para dizer, eu já pedi, mas ainda não saiu. Não é assim. Procura sempre ir à cozinha, sempre ir ao bar, procurar saber por que seu pedido está demorando. Leve para o seu superior, volte à sua mesa de atendimento e fala, senhores, aguarde por mais alguns instantes. Se você tiver o tempo, vai 5 ou 6 minutos. Você fala, aguarde mais 6, 5 minutos que nós vamos resolver. Houve um problema, mas a gente está resolvendo, ou já o seu pedido já está sendo providenciado, já vou trazer. Sempre de uma satisfação para o cliente, mas nada de satisfação culpando cozinha, culpando o bar ou culpando qualquer outra pessoa. Tá? Que isso daí não é desculpa. O cliente não tem que saber que a cozinha está ruim, que queimou isso ou aquilo. Não, simplesmente está sendo providenciado. Tá? Você pode ter certeza que se não for resolvido o problema do cliente, o superior ele vai assumir a responsabilidade e dar um outro caminho, ok? Tratamento frio, aquele tratamento bom dia, boa tarde, ok, obrigado. A pessoa não demonstrar nenhum tipo de sentimento, tá? Insensibilidade. De repente o cliente chega, todo feliz, o filho brinca com alguma coisa e você está ali, você nem riu daquela situação. Não que você vai ficar rindo, não estou dizendo aqui que você tem que ficar rindo de qualquer coisa, não é isso. Mas você precisa mostrar a sensibilidade, aquela coisa que você está participando, você está vendo, você está recebendo eles. Então, uma piada até sem graça, dê aquele sorriso, legal, tá? Nossa, que legal.
esse contato com o cliente ele é muito importante. Desinformação. Esse é um item que eu gostaria de alertá-los muito sobre isso. Tenha informações sobre tudo que vocês estão vendendo e sempre tenha certeza do que vocês estão falando. Um exemplo, né, de uma desinformação que pode trazer problemas não só para o restaurante, como para você, como para a saúde de uma pessoa, colocar em risco a saúde de uma pessoa. Eu tinha um cliente que ele era alérgico a cebola. Cebola você coloca basicamente em quase tudo na gastronomia. Só que ele era alérgico, não podia. E havia alguns alimentos no buffet que ele perguntava para mim: vai, tem cebola isso aqui, Luiz? Algumas vezes eu tive que ir até a cozinha para me informar. Falava, o senhor aguarda um minutinho, eu vou buscar essa informação. Ia, buscava a informação e trazia a ele. Muitas vezes eu já tinha essa resposta na ponta da língua, porque ele sempre perguntava e eu já procurava antecipadamente ver quais os pratos que a cebola não ia, ou até pedia para preparar alguma coisa sem a cebola. Tá? Não vem o caso de você fazer esse tipo de coisa. Eu era o gerente, então eu poderia fazer, tipo, separar um alimento para aquele específico ou para aquele cliente específico. Se você tiver uma situação como essa, leve ao seu gerente, ao médico, que ele vai ter uma saída quanto a isso. Tá? Então é importante você ter informação de tudo. Outro exemplo, em questão quantos colegas, garçons, né, colegas de trabalho, que faltou um refrigerante simples, que não falta em lugar nenhum, que é uma Coca-Cola, faltou. A venda foi muito grande, faltou no restaurante. E essa informação foi passada para a equipe, mas um dos garçons falou para o cliente que tem, foi quando ele chegou lá, não tinha. Então procure ter toda a informação do teu cardápio. No início de expediente, vá até o bar, verifique se tem todos os produtos, se está tudo ok. Vá até a cozinha, verifique se tudo do cardápio. Nós já falamos sobre isso, mas é como eu digo também para vocês, a gente é repetitivo em algumas coisas porque é necessário. Tá? Nossa rotina como garçom, como gerente no setor de alimentos e bebidas, ela é repetitiva. Tudo acontece sempre na mesma sequência. Parece muda, alguns modos operantes mudam, mas é muito pouco, é sempre a mesma coisa. Então a repetição ela se faz necessária. Ok? Desrespeito. Respeito a gente pode falar tanto com o seu cliente interno, quando a gente está falando do nosso cliente interno, que são nossos colegas de trabalho, o cliente externo que nem precisa falar, nós temos que ter um respeito com o cliente, com todos, né, mas com o cliente em especial. E a ignorância. A questão da ignorância, olha, eu digo para vocês, eu já conheci garçons com experiência de mais de 30 anos na área e que a ignorância era uma coisa impressionante. E quando eu falo ignorância, não é ignorância com o cliente. Muitas vezes tem pessoas que discutem. Ele é ótimo com o cliente, mas se o colega dele de trabalho fizer alguma coisa errado comigo e tal, ele grita com o companheiro de trabalho na frente de qualquer um, até do cliente. Já peguei várias discussões entre barman e garçom, comim e garçom. Evite esse tipo de coisa. Se alguém fizer isso com você, deixe passar. Não responda na frente de cliente. Isso é muito desagradável. É preferível você ficar quieto e sair, porque o próprio cliente ele vai sentir isso, e quando ele fizer a reclamação, ele vai colocar ênfase.
pessoa que foi humilhada ou que foi repreendida na minha frente, ela simplesmente se retirou. Tá? Então, gente, procure isso. É o que eu digo, convivência, relações humanas um item que as pessoas acham que é fácil, não é fácil. Quando você fala em contato com o seu próximo, contato com pessoas, é muito difícil. Você tem que ser político, você tem que aceitar muitas diferenças, pessoas com temperamento difíceis, entendeu? Você se autoanalisar também, porque muitas vezes nós criamos essas barreiras para as pessoas, nós somos o ponto que cria a discórdia. Então, procure sempre fazer uma autoavaliação de si próprio, tá? É muito interessante isso. Muito bem. Aqui está o garçom. Isso é um garçom sincero. É aquele que não consegue esconder as emoções, né? Isso geralmente acontece quando está fechando o expediente. Essa é uma hora complicadíssima, porque você já está cansado, que embora tenha aquela única mesa, que às vezes não está nem comendo mais, só está bebendo. Tá? Aí você tem o garçom aqui super sincero e você tem aqui também o garçom encerrando o expediente. Tá? Mas Luiz, como é que eu vou ter bom humor? Trabalhei o dia todo, tem lá a pessoa com um chopp, como é que eu vou fazer? Gente, existe o seguinte, vários segredos, vários não, são poucos os segredos, tudo depende de situação para situação. Primeiro, se você está, vamos colocar uma situação que você tem um restaurante, você trabalha num restaurante que ele fecha às 11 horas e o cliente entrou às 10h30, tá? Provavelmente a cozinha já está em período de encerramento. Então você tem que comunicar ao seu cliente. Primeiro, vá até a cozinha, procure saber como que está o atendimento, se pode ou não. Tá? Então o cliente sentou, você já pode até dizer, senhor, nós fechamos o restaurante às 11 horas, nossa cozinha está fechada. Tá? Mas caso o senhor queira beber alguma coisa, nós podemos servi-lo até o horário de fechamento, que é às 11 horas. Para o senhor não tem problema. A pessoa já está ciente. É uma maneira de abordagem. Tá? Outra maneira de abordagem, às vezes o cliente já está há muito tempo ali, ele já comeu, tá? E ele está há muito tempo, vai desde as 9 horas ou das 7 horas, ele está lá. Geralmente já bebeu muito, tá? A pessoa geralmente já ela fica sensível na sua questão de ser contrariada, né? A pessoa quando bebe um pouco mais, ela não quer ser contrariada, então a gente tem que ter um jeito também de conversar com a pessoa nesse ponto. Então, é aquela coisa, sempre meia hora antes do fechamento e posicionando o seu cliente, mas de uma maneira bem delicada, tá? Tem que ser de uma maneira bem polida, com bastante cuidado, para não dar a impressão do cliente que está expulsando o cliente, ok? Então, aqui o garçom, como eu coloquei a foto do garçom sincero, é aquele que já começa a dar o horário e ele já começa a olhar de uma maneira mais mostrando que não está gostando de nada. Tá? Evitem isso, como eu falei para vocês, caras e bocas não faz parte da profissão de garçom. Tá? Esse sim é o garçom encerrando o expediente. Sereno, tranquilo,
entendeu? Buscando, dizendo que está encerrando o expediente, mas a expressão de rosto dele é mostrando, volte sempre, esteja sempre conosco. O cliente percebe isso no olhar. No olhar para você, ele vai dizer, se o cliente vê assim, por mais que ele entenda, ele vai falar assim, nossa, vamos embora que o garçom está cansado, por mais que ele tenha amizade, você. Porque aqui já a expressão de rosto dele já diz. Tá? Aqui, vamos voltar sempre lá, porque olha, você viu, rapaz, e ele nos avisou do horário e tal e tudo mais. Então essa é a relação da garçom-cliente. Tá? Aqui nós terminamos esse módulo, tá? De que são as relações humanas. E digo para vocês, é um módulo muito importante. Os próximos módulos nós vamos entrar mais na prática do nosso departamento, tipo os serviços de bebidas, os serviços de mesa, roupagem. Nós vamos aprofundar mais no nosso dia a dia, correto? Mas guarde bem isso, relações humanas é muito importante para que você tenha um ambiente de trabalho satisfatório. E você é parte integrante desse conjunto, tá? Então você pode ir plantando ali a simpatia, o bom convívio com seus colegas e colaboradores. Você vai ver que tudo vai fluir muito bem, tá bom? Então tá, pessoal. Um abraço para vocês, até o próximo módulo e que Deus abençoe a nossa jornada. Obrigado.